Para você que não me conhece, meu nome é Gilmar Evangelista, sou de Brasília e vim aqui para trazer uma mensagem de Deus para o seu e para o meu coração. Uma palavra que irá mexer com você e já está mexendo comigo. Tudo que irei falar, humanamente, é de minha inteira responsabilidade, pois foi a mim que o Senhor pediu para falar. E eu falei sim. E o Senhor usa quem Ele quer falar. E antes de falar qualquer coisa, de falar tudo o que tem no meu coração, eu quero orar. E peço que você ore ao ouvir esse vídeo e estar em cada momento desse vídeo. Querido Deus e Pai, aqui nesse exato momento eu te agradeço por estar vivo, por ter mais uma oportunidade dada pelo Senhor, e que o Senhor fale em cada minuto desse vídeo o que o Senhor quiser falar. Usa-me, eis-me aqui e pode falar, que eu estou disposto e eu preciso. Então fale, derrama o teu Santo Espírito, Deus. Ser bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Meu amigo e minha amiga, atire a primeira pedra quem não tem pecado. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, quem jamais errou e não tem falhas, que aponte o primeiro dedo para mim, para o próximo, para o seu familiar, para aquele que congrega na sua igreja, para aquele que está ao seu lado, para aquele que está afastado da tua igreja, do teu ministério. Aponte. Quero dizer algo muito interessante. Que Jesus Cristo, quando veio aqui na terra, dentre nós, por 33 anos, ele não veio para expor, para apontar, mas Jesus veio para denunciar o pecado e suas consequências, e não os pecadores. Jesus veio ajudar e não expor e condenar os falhos, os pecadores, todos aqueles que já existiam na terra e aqueles ao qual ele veio salvar. Quem dentre vós foi o que Jesus falou em João 8, do 1 até o 10. Quero ler para vocês, para a gente começar a palavra. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo onde todos os povos se reuniam ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo aos mestres da lei e aos fariseus. E trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-lhe ficar diante dele e de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres, menos os homens, né? Interessante. E o Senhor diz: eles queriam pegar Jesus, eles queriam ver qual seria a postura de Jesus. Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha para poder condenar, para poder expor Cristo. Lembrando que já era uma prática, né? Que já era uma conduta. E para ver qual seria a base de Cristo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão, como lhe disse. O que eu meditei hoje nesse ato de Jesus? Quando Jesus, sabendo qual era a intenção das pessoas, ajoelhou-se para escrever, ele não quis olhar na face de todos aqueles acusadores e expor os seus defeitos e
humilhá-los e condená-los. Ele só abaixou para que a palavra doesse lá na alma, para que a palavra cortasse mais do que qualquer dedo apontado, mais do que qualquer convicção humana ou divina dele. Ele se agachou e falou: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, e começando pelos mais velhos. Eu creio que Jesus ensinou muito. Para mim foi uma das maiores passagens e de maiores ensinamentos que Cristo teve. Quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Fez com que os acusadores ficassem sem argumentos. Imoral perante a todos. Eu quero dizer para você e para aqueles religiosos que têm condenado e exposto as pessoas e suas falhas diante a congregação, perante a igreja. Eu vejo esse exemplo de Jesus aqui, como o maior exemplo, porque eu não estou aqui para levantar teorias, técnicas, exemplos de nenhum homem, mas do homem dos homens, de Cristo, que diante de um monte de pecador, diante de um monte de hipócritas, de fariseus, de sem vergonhas, que condenou uma mulher com adultério, porque será que daquele tempo de Jesus e antes de Jesus, só as mulheres que cometiam adultério? E os homens que adulteravam nos prostíbulos, adulteravam na cidade, nos bares, nas suas viagens, eles eram apedrejados? Mas o ajoelhar de Jesus para escrever com uma pedra ou um pedaço de pau no chão foi uma pedrada na boca do estômago dos hipócritas, dos religiosos. Ele não expôs ninguém, ele só perguntou: quem dentre vós que não pecou, que não tem falhas, aponte o primeiro dedo para essa mulher e massacre, pode condenar. Porque eis-me aqui, poderoso, representando o Pai, Filho do Deus vivo, grande eu sou, não vou levantar meus olhos para mostrar o erro de ninguém aqui que eu sei. Mas reflita no que eu vou falar. Quem dentre vós que não tem pecado pode atirar a primeira pedra. E eu trago para hoje: quem aqui nessa terra, em qual igreja, em qual congregação, em qual país que não tem pecado, que não tem falhas para apontar erros, para expor pessoas, para condenar, para massacrar aquele que se desvia, aquele que desiste, aquele que adultera, aquele que cai no namoro ou no noivado? Quem é você? Eu estou falando aqui não como desabafo, porque o Senhor tem me pedido e eu tenho me entristecido a cada dia que passa e me sentindo enojado por tudo que eu tenho visto, por tudo que eu tenho ouvido. Eu não me aprofundo muito nas fofocas gospels, nos ringues cristãos. A cada dia que passa, as pessoas têm usado os púlpitos, as palavras, para ver quem prega mais, para quem fala mais bonito, para quem arrasta, mas em grande maioria para massacrar a falha do outro, para expor pastores e pastoras, pastora expondo pastor, pastor expondo pastora, pessoas se auto-intitulando com títulos. Pelo amor de Deus, qual foi o título que Jesus levantou? A cada dia que passa é uma novidade, né? Agora existe os patriarcas, né? Meu Deus, velho. Apóstolo. Cada dia que passa levanta um novo apóstolo. O que é apóstolo? Apóstolo é aquele que andou com o lado de Cristo. Quem é aqui nessa terra que viveu? A não ser os diretos de Jesus. Mas isso aí não cheira e nem cheira. Títulos. São apenas títulos, né? Mas a sua conduta tem demonstrado aquilo que você levanta? O seu expor, o seu condenar tem sido o maior exemplo daqueles que você condena? Eu quero usar um exemplo de que eu já ouvi e vivi. E há milhões. Eu creio que milhões de vidas viveram isso e milhões
vivem e viverão. Um caso em específico. Uma pessoa, não foi o caso, tá? Mas continua sendo pecador. Uma pessoa tinha um namorado e tinha sonhos de casar, de constituir uma família. Não é fictício, é uma história real de milhões. De constituir uma família e sonhava com seu namorado. Mas é carne, continuou sendo carne e creio que até hoje continuará sendo carne. Ela caiu com seu namorado e contou para o pai. O pai ficou chocado, triste e amedrontado. Foi até seu pai, que era o pastor da igreja, e o pastor da igreja foi perante a comunidade e massacrou a sua neta. E expulsou ela da igreja. E condenou ela da igreja. E até hoje, essa pessoa não foi perdoada pelo pecado que ela fez. Pecado por algo que ela não conseguiu vencer. Casou, constituiu uma família e até hoje não é aceita pelo pai, pelo avô e pela congregação. Esse testemunho é maldoso, né? Foi massacrante, foi humilhante. Mas todo dia é o que mais tem crescido nas igrejas brasileiras e mundiais. Pessoas falhas expondo pessoas que falham. Eu pensei em algo agora e quero fazer uma pergunta. Essas pessoas que condenam, essas pessoas que têm exposto, são pessoas que nasceram santas, se manteram santas, se converteram santas e continuam santas? Será? Jamais. Nós nascemos pecadores e seremos eternos pecadores. Seremos miseráveis, dependentes da misericórdia de Cristo, do amor de Cristo e da ajuda de Cristo. Quem é você para expor? Quem é você para subir em palco, em púlpito e detonar um irmão, uma irmã, para usar tuas técnicas para massacrar os outros, em vez de ajuntar, tem espalhado? Isso tem me trazido, para mim, Gilmar Evangelista, nojo. Eu não estou aqui amando de ninguém. Eu não estou aqui direcionado por nenhuma igreja. Eu não estou aqui. Eu estou aqui por minha inteira responsabilidade para falar dessa prática que tem crescido nas igrejas brasileiras. Usados Facebook da vida para detonar, fazendo live. Essa guerrinha. Eu intitulei isso como Ring Gospel, onde os dinossauros têm comido dinossauros e as ovelhas sendo pisadas pela baba dos dinossauros, pela arrogância dos dinossauros, pela cobiça dos dinossauros, por fama, por dinheiro e por reconhecimento. E Cristo? Onde Cristo tem ficado nessa situação? E suas ovelhas? Uma coisa eu tenho para dizer para todos. Podem me massacrar, podem me detonar, podem falar o que quiser. Mas quem me mandou falar foi Cristo. Eu estou falando para aqueles que condenam, para aqueles que detonam, para aqueles que usam sua teologia, sua técnica religiosa. Você pode estudar, fazer o que for, mas o meu exemplo é Cristo. O que ele fez? Ele veio aqui nessa terra, não foi para expor ninguém, não foi para condenar ninguém, foi para denunciar a prática do pecado e as suas consequências, e para ajudar os pecadores e miseráveis. E continua fazendo isso quando ele te dá um novo amanhecer. Você sabe o que é hoje? O hoje é a oportunidade de você fazer melhor do que você fez ontem, para, quem sabe, e pela misericórdia de Deus, você chegar amanhã. Porque se acabar, meu querido, se Deus determinar que é teu fim, não tem dinheiro, não tem teologia, não tem títulos. Chega! Quem dentre vós que não tem pecado, que atira a primeira pedra na tua irmã? Na ministra de louvor que pecar, no varão valoroso, no pastor, no padre que cometeu um erro. Quem dentre vós que não tem pecado, quem dentre vós que não tem falhas no caráter, pode apontar. Agora para com essa técnica, com essa cultura gospel de banco, de botar as pessoas no banco. Sabe o que você tem que fazer? Quando o teu irmão ou a tua irmã falhar e tiver uma falha no caráter, convida ele para a tua intimidade, para a tua casa.
Se foram erros que você cometeu e venceu, ensine ele na tua intimidade. Ore por ele, ajuda ele. Se for no casamento, dê um atendimento. Se você é um profissional da área de saúde, ajude ele. Se ele tem defeitos contínuos, trabalhe com ele. Se são vícios, ajude ele. Ajude pessoas que você vai estar te ajudando. Porque Cristo não fez isso. Pare de ser juiz, porque todo juiz um dia será réu. Todo juiz um dia será réu. Irá arcar com as tuas consequências. Hoje em dia é muito mais do que intolerância religiosa. Para mim, Gilmar Evangelista é a ignorância religiosa. É o sem noção gospel. É a viagem crente e cristã. É gente usando técnica, é gente usando exemplos. E Cristo, todos os profetas marcaram gerações. São homens e mulheres que devem ser estudados, copiados, seus erros, seus acertos da Bíblia. Mas quem dentre eles foi maior do que Cristo? Qual o ato de Maria, de José, de João, de Paulo, de Pedro, de quem for? Quem foi maior do que Jesus? Mas qual deles foi mais simples? De Cristo foi o mais simples. Cristo foi o mais grandioso, porque foi simples. Ele só amou. Ele só amou. Ele só derramou amor. E o que a gente tem visto hoje? Pessoas com responsabilidades de levar a palavra detonando o irmão. Pessoas que têm influência massacrando influenciadores. Hoje em dia, para mim, como servo de Deus, é que vai transformar a situação da igreja brasileira e mundial. Eu quero ler para vocês o que está escrito lá em... Ler e dar a minha interpretação do que está em Romanos 12, do 9 ao 10. O amor deve ser sincero, fraternal e verdadeiro. Detestem e odeiem o que é mal, não aquele que cometem falha, não as pessoas. Afastem-se de toda prática pecaminosa e da pecaminosidade. Dediquem-se uns aos outros mais do que a si próprio, preferindo-vos honrar uns aos outros. É o que diz lá em Romanos 12, do 9 ao 10. Que eu e você, que os pastores, que os bispos, que os levitas, que os padres, que os homens e mulheres de Deus no Brasil e no mundo se dediquem a amar o próximo, a dar o seu melhor para o próximo, e que nunca, em momento algum, se esqueça que você e eu somos pecadores e falhos, somos miseráveis, e só a graça e a misericórdia de Deus que nos melhora todos os dias. Você não é melhor do que ninguém. Pare com esse negócio de apontar o dedo, porque um dia chegará a tua vez e a minha vez de sermos réus, sentarmos numa cadeira para sermos condenados ou abençoados. Que essa palavra mexa literalmente com as tuas estruturas. Que ela toque no mais íntimo do teu interior, da tua alma, do teu espírito. E que você olhe para Cristo, para a cruz de Cristo, que não apontou e não condenou ninguém. E quem não tem pecados, quem jamais errou, e quem não tem falhas, que aponte o primeiro dedo e que exponha o primeiro pecado. Quem dentre vós, porque eu tenho falhas demais, Jesus não veio e ele não está vivo para te condenar
para te massacrar. Para você que não tem conseguido vencer a si, ajoelhe-se diante de Deus. Clame a misericórdia de Deus. Peça ajuda de Deus. E medite. E tome posse. Que o teu hoje e o teu amanhã é uma oportunidade de Deus para você tentar de novo. E você vai conseguir, porque você é forte. Conte comigo para te ajudar. Conte comigo para te ouvir. Conte comigo para caminhar contigo. Eu darei o meu melhor todos os dias para ter a tua amizade e para te ajudar. Sigam-me nos lugares ao qual eu tenho pregado a palavra de Deus. Meu Facebook é Gilmar Evangelista. Eu também estou fazendo um trabalho, comecei um trabalho no YouTube. Meu canal é Gilmar Evangelista, foi o Senhor que me orientou. Peço que você passe essa palavra para frente. Leve essa palavra para outras pessoas. E orem por mim. Eu conto com sua oração, com o teu respeito, mas acima de tudo, uma amizade. Porque nós somos fortes quando somos unidos. E juntos somos fortes e sozinhos somos presa. O nosso inimigo só quer um passo. E a igreja brasileira, ela é forte quando ela não tem bandeira. E quando Cristo é a base de tudo, e quando o amor dele é o que nos orienta. Leva essa palavra, compartilha essa palavra, tá? Que Deus abençoe cada milésimo de segundo do seu dia, tudo que você venha fazer. E se precisar, contem comigo. Eis-me aqui e vamos vencer. E medite. Quem dentre vós que não tem pecado, que aponte o primeiro dedo para mim e taque a primeira pedra para mim. Não levantei teologia, não estou aqui para levantar técnicas e exemplos de nenhum homem. Cristo é a minha base. Cristo é o meu exemplo. E que seja o seu exemplo. Amém? Jesus chama e ama demais. Semana que vem estarei trazendo uma nova palavra. Se assim for a vontade de Deus e se Ele me der uma nova oportunidade de estar vivo, contem comigo em nome de Jesus.